Voltando com a nossa programação, né, do primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer. Estamos aqui já na reta final, né, vamos agora para a última palestra. Acabamos de assistir aí o depoimento, né, da doutora Natácia, enfermeira, mas acometida pelo câncer. E nós vamos ouvir agora a palestra do médico infectologista, o Dr. Kenny Colares. Nós convidamos o Dr. Kenny Colares, que mora em Fortaleza, então ele também não tinha como estar aqui, mas devido à importância da sua palestra, pois como infectologista ele vai esclarecer muita coisa acerca da infecção provocada pelo Covid-19, né, o coronavírus, e a gente achou que era muito pertinente mesmo, até para esclarecer a todos que estão assistindo ao Congresso sobre o Câncer, alguns pontos, né, que se tornaram até controversos e duvidosos acerca do coronavírus. Então, como uma autoridade, como um pesquisador sobre o assunto, a gente vai ficar agora com o Dr. Kenny Colares, médico infectologista, com a palestra Atualização sobre a infecção pelo Covid-19. Então fiquem agora com o Dr. Kenny. Olá a todos, olá a todas. Me chamo Kenny Colares, sou médico infectologista, atuo aqui no Hospital São José de Doenças Infecciosas, aqui em Fortaleza, Ceará. Sou professor da pós-graduação da Universidade de Fortaleza, onde temos um grupo de pesquisa em virologia clínica. E estamos hoje aqui para falar para vocês sobre uma atualização do que aprendemos aí em relação à infecção pelo SARS-CoV-2 e a Covid-19, que é a doença causada por ele, que nesses últimos 2 meses tem trazido muitas novidades para a literatura e para a vida da gente. Inicialmente agradeço ao convite da organização, espero conseguir contribuir aí com o evento de vocês. Essa é a situação da doença hoje, né? No mundo. Então, mais de 600 mil casos já confirmados no mundo. O epicentro agora da doença está migrando aqui da Europa para os Estados Unidos, que já lidera aqui o número de casos, aparentemente com um potencial muito grande de crescimento. Uma grande preocupação do que vai acontecer aqui no Brasil, né? Vejo que a doença ainda está um pouco concentrada, especialmente no hemisfério norte, onde a sazonalidade das doenças respiratórias é mais favorável, né? Temos grande preocupação com o que vai acontecer aqui no hemisfério sul, especialmente aqui no nosso Brasil. Já temos aí 27 mil óbitos e crescendo rapidamente todos os dias. A gente vê aqui a evolução da epidemia, né? Inicialmente no Sudeste Asiático, né? No Oeste do Pacífico, lá na China especialmente. Depois uma grande expansão aqui na Europa, aqui em laranja, né? E em amarelo claro aqui, e a chegada às Américas, onde a doença está crescendo rapidamente, de uma forma exponencial, deixando todos nós preocupados. Aqui no Brasil, ainda estamos começando a subir a elevação do número de casos, né? Isso, temos até ontem 3.417 casos, já 92 óbitos, com a letalidade de 2,7, um pouco abaixo do que tem sido observado no mundo, mas ainda é uma fase inicial da doença, né? Temos aqui 4 estados, aqui São Paulo, com grande número de casos, a doença bem mais avançada lá, mas Rio de Janeiro, né? Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, estamos tendo um número de casos maior da doença, e aqui em Brasília, né? São os locais onde a gente tem uma preocupação maior de estar, em breve, tendo as notícias mais complicadas. Falando um pouco sobre a família dos coronavírus, esses vírus, eles são uma família de vírus já conhecida desde os anos 60, são vírus de RNA. Esses vírus de RNA têm determinadas propriedades, especialmente eles não têm a capacidade de causar doença crônica, ou pelo menos a grande maioria deles, como uma regra, mas em compensação eles costumam causar doenças agudas, geralmente com replicação viral muito acentuada, uma transmissibilidade muito acentuada, né? E esses vírus eles dependem muito da presença, como é um vírus que causa uma doença aguda, eles dependem muito da presença de pessoas suscetíveis para se propagar, né? Por isso que
a gente vê que essas doenças como essa, ou como a dengue, né, ou como a influenza, elas têm uma facilidade maior de acontecer em grandes aglomerados humanos, porque à medida que a pessoa tem uma doença aguda, se ela não estiver próximo de outras pessoas, o vírus não vai conseguir se perpetuar. Aquela infecção vai se resolver e o vírus não vai conseguir se perpetuar. Então, realmente, são vírus que se beneficiam muito aí da nossa realidade de urbanização de grandes cidades no nosso país e no mundo, né? Também são vírus que têm uma variabilidade muito grande, genética, capacidade de desenvolver mutações, e essa variabilidade muitas vezes nos causa surpresa, como um vírus que era de animais, e por conta de mutações e por contato entre animais e seres humanos, ele desenvolve a possibilidade de sobreviver agora no novo hospedeiro, no hospedeiro humano, se transformando de uma doença animal em uma doença humana. Aparentemente foi isso que aconteceu. Essas mudanças acontecem especialmente nessa região aqui. Essa proteína S na superfície do vírus talvez seja o único detalhe estrutural que vale a pena a gente falar. Essas proteínas elas têm uma função de ancoramento e de ligação e de facilitar a entrada do vírus na célula. De uma forma geral, existe um reconhecimento específico, como se uma chave se liga a uma fechadura, dessas proteínas com os receptores na superfície da célula. Apenas se houver esse encaixe, o vírus vai conseguir penetrar. E a gente vai ver que a afinidade dessa proteína ela vai falar um pouco sobre a doença que a gente vai ter nos nossos pacientes. Temos aqui a lista dos 7 coronavírus humanos conhecidos até agora, né? Então, o primeiro foi descrito aqui em 1965. Esses 4 aqui que tem essa coloração aqui mais apagada, escura, são os vírus que são causadores de resfriados. Eles já estão entre nós há muito tempo, provavelmente todos nós aqui já tivemos doença por ele, mas a gente nunca tomou conhecimento, nunca foi dado grande importância, teve aí dentro dos vírus dos resfriados, né? Em 2003, a gente tem a primeira epidemia da chamada síndrome respiratória, doença por esses coronavírus, mas que apresentam acometimento importante do trato respiratório baixo e doença grave, potencialmente fatal. Em 2012, tivemos a MERS, que aconteceu mais ali no Oriente Médio. E agora, em dezembro de 2019, a doença pelo SARS-CoV-2, que é chamada Covid-19, a doença, e o vírus é chamado SARS-CoV-2. Observe que o nome do vírus ele foi batizado com um nome próximo ao do vírus SARS-CoV-2, já sinalizando para a gente que esses dois vírus são os que possuem um comportamento, uma estrutura genética e, por conta disso, um comportamento mais parecido, né? Por isso tem nomes iguais. Vejam aqui que quando a gente fala que cada vírus tem um tropismo por um receptor, o receptor que eles são capazes de se ligar são esses receptores da enzima conversora de angiotensina, onde age aquelas medicações que a gente utiliza para a hipertensão, né? Isso aqui, a afinidade desses receptores por células vai dizer qual tipo de célula, né? Dependendo da distribuição dessas células na superfície, desses receptores na superfície das células, vai dizer qual é o tipo de célula que o vírus vai penetrar. Assim, por exemplo, um exemplo que a gente já conhecido, temos a gente sabe que o vírus HIV tem na sua superfície a GP120. A GP120 é capaz de se ligar a receptores de CD4. Receptores de CD4 estão distribuídos especialmente na superfície de células do sistema imune, especialmente linfócitos T e macrófagos. Então já fica fácil a gente saber se o vírus entra nessas células, que essa é uma doença de alteração do sistema imune, né? Uma doença do sistema imune. Então, quais são os tecidos então, onde esses receptores estão distribuídos no nosso corpo? Esses receptores eles são amplamente disseminados em várias células, mas as mais importantes são células do trato respiratório, células epiteliais ciliadas, pneumócitos tipo 2, que vão estar presentes especialmente no trato respiratório inferior. A gente vai ver que isso vai se correlacionar com a clínica de uma doença que causa a doença mais importante na parte inferior, com tosse e com falta de ar, e menos na parte superior do trato respiratório, ou seja, tem menos obstrução nasal, coriza, dor de garganta. A gente vai ver isso na sintomatologia. Outra coisa importante que advém disso aqui é que a gente vai ver que esses receptores não estão apenas no trato respiratório, eles também estão nos rins, estão também no tecido cardiovascular, no coração, no epitélio do trato gastrointestinal, nos testículos, no endotélio vascular, mostrando que esse vírus tem capacidade de invadir outras estruturas que não só o trato respiratório. A gente vai ver que naqueles pacientes com doença mais grave, a gente vai observar muitas vezes envolvimento desses outros tecidos e não apenas do trato respiratório, com falência de múltiplos órgãos. Chegaremos lá.
Falando para vocês um pouco sobre transmissão, a transmissão dessa doença, como a maioria das doenças respiratórias, é através de aerosóis. Aerosóis são pequenas partículas que a gente elimina quando fala, quando respira, quando tosse, quando espirra, né? E as duas peculiaridades dessas partículas é por ter um peso um pouco maior, elas se disseminam a distância menor, tipicamente 1 metro, eventualmente até 2 metros, mostrando que uma das medidas mais importantes para evitar a transmissão da doença é afastar as pessoas, né? É fazer com que as pessoas, tanto fora na comunidade como dentro do ambiente hospitalar, aumentar a distância de pelo menos 1 metro, 2 metros entre a pessoa que está com a doença e os suscetíveis, já causam uma dificuldade, né, na transmissão dessa doença. De forma artificial, ou seja, algumas doenças, como o sarampo, elas também se disseminam por aerossóis, partículas ainda menores, que ficam suspensas no ar por mais tempo e se disseminam a uma distância maior, tá certo? E isso não é o caso do SARS-CoV-2. Em compensação, a gente sabe que em situações artificiais, especialmente dentro do ambiente hospitalar, como a manipulação do trato respiratório, aspiração, nebulização, intubação, ou seja, quando se manipula o trato respiratório, podem se gerar aerosóis. Então aqui a gente vai estar à base da recomendação de que para a maioria das situações em que a gente vai estar lidando com esses pacientes que estão fazendo atendimento, a máscara cirúrgica ela é suficiente para proteger contra a infecção. Se você vai fazer procedimentos com aerosóis, né, para fazer procedimentos mexendo com o trato respiratório superior, a gente deve utilizar a máscara N95, né? Esse vírus também é capaz de transmitir através do toque, do contato, pelas mãos, né? Então, a mão contaminada, da pessoa contaminada de secreções, aí dá a mão para outra pessoa, a pele da gente protege contra a penetração do vírus, mas com a entrada passando, se você levar as suas mãos às mucosas, né, a nariz, a boca, olhos, você pode carregar o vírus e pode se infectar. A mesma coisa para objetos, fomites, se uma pessoa toca um determinado objeto com a mão, com secreções, outra pessoa pode chegar e pode ter um contato indireto. Isso é muito válido para todas as doenças do trato respiratório, né? Quase todas têm essas características, mas esse vírus ele acrescenta algumas características que talvez justifiquem essa transmissão tão acentuada, tão importante que ele tem. Uma delas é a capacidade de permanecer viável em determinadas superfícies por horas, ou até por dias, né? Então, se uma pessoa toca aqui num objeto como esse, de plástico, ele pode ficar aqui viável, esperando pela próxima pessoa tocar e se infectar durante 5 dias. Isso aqui mostra para a gente que o controle, que a limpeza do ambiente, né, a limpeza das mãos, higienização das mãos, não tocar as mucosas, e a limpeza dos ambientes, elas são fundamentais para que a gente evite a infecção, não apenas a questão de utilização de máscaras, né? Aqui a gente vê o comportamento do vírus durante os dias em vários pacientes, né, 18 pacientes, e mostra que com o passar dos dias, esses indivíduos continuam eliminando o vírus no trato respiratório durante muito tempo. Isso faz com que também facilite muito. Às vezes o indivíduo com 15 dias de doença ainda tinha alguns pacientes que estavam eliminando vírus nas suas secreções, né? Então, talvez tudo isso explique essa dificuldade, essa capacidade de transmissão que o vírus tem nos mostrado aí durante esses últimos meses. Finalmente, em relação à transmissão, a preocupação com a transmissão nosocomial. Esse trabalho aqui, que tinha 138 indivíduos, ele mostrou para a gente que mais de 40% dos casos internados no hospital eram pessoas que eram pacientes desse hospital, que estavam por outro motivo, ou profissionais desse hospital. Isso aqui se repete com aqueles outros vírus, SARS e da MERS, né? Então, mostra a grande capacidade de transmissão desse vírus, pode ser potencializada pela aglomeração de pessoas nas unidades hospitalares. Obviamente é muito difícil a gente dizer que esses profissionais se infectaram não em casa ou no caminho para o hospital, mas sim dentro do hospital. É complicado. De qualquer forma, existe uma preocupação muito grande nos cuidados intra-hospitalares para evitar a transmissão entre profissionais e entre pacientes, né? Tudo isso gera essas medidas de precaução e controle, né, que a gente vai colocar o paciente que chega, um caso suspeito da doença, deve utilizar
assim que chegar o atendimento, utilizar máscara cirúrgica, ser orientado em relação a medidas de etiqueta respiratória, higiene das mãos. E os profissionais da saúde, profissionais de apoio, vão utilizar aí a máscara cirúrgica, a higiene das mãos, gorro, avental, a proteção dos olhos com óculos ou protetor facial e as luvas de procedimento, né? Recomendando-se apenas para procedimentos que gerem aerosóis, que estão listados aqui abaixo, o uso da máscara N95 ou FFP2. Em relação ao espectro da doença, a parte clínica, né? As doenças infecciosas, elas têm esse comportamento. Trouxemos aqui o exemplo da dengue, né? São doenças que elas têm um espectro de manifestações. Então, a doença se comporta de uma forma diferente de acordo com os indivíduos. Então, o desfecho dessa doença vai depender um pouco do agente, da maior agressividade, capacidade de transmitir e causar a doença, mas também da capacidade do hospedeiro de se defender, do sistema de defesa e a integridade orgânica, isso acontecendo dentro do meio ambiente, né? Então, às vezes, por conta disso, a mesma doença acomete uma pessoa que pode não ter sintoma nenhum, outra pessoa que pode ter os sintomas clássicos da doença e outra pessoa pode ter as formas mais graves, né? Aqui é mais ou menos como a gente vê a dengue. A dengue, cada 4 indivíduos que se infectam, apenas um deles vai manifestar os sintomas da doença, né? 3/4 são assintomáticos, né? E apenas 1% vai ter doença grave. Isso muitas vezes leva a gente a encarar as doenças infecciosas como essa característica aqui de um iceberg, né? Ilustrando uma realidade em que você vê uma realidade em que você vê parte desta realidade, mas parte da realidade está oculta, né? Que pode ser às vezes até maior do que nós estamos vendo. Então, ainda não existe uma clareza de qual é a relação, qual é a proporção de indivíduos que se infectam e que não têm sintomas, né? E qual é o potencial desses indivíduos na transmissão da doença. Esse estudo aqui, para a gente ter uma visão mais global dessa doença, talvez seja o estudo mais rico, do CDC da China. Ele cataloga aí mais ou menos 44 mil casos e mostra algumas coisas importantes para a gente em relação ao comportamento da doença, né? Tentando fazer aquela pirâmide lá que nós fizemos para a dengue, né? Então a gente teria, eles detectaram apenas 1% de indivíduos que foram positivos no teste e que permaneceram assintomáticos, né? A interrogação aqui é se realmente é só esse 1%, ou a metodologia que eles utilizaram de notificação vai acabar pegando apenas pessoas que têm sintomas, né, que vão ao sistema de saúde. 81% dos indivíduos tiveram manifestações leves, pessoas que na maioria das vezes não precisaram se internar e não tiveram complicações, né? Mas 14% desses indivíduos tiveram manifestações mais graves, especialmente aqui alterações respiratórias, né? E 5% tiveram insuficiência respiratória, choque, falência de múltiplos órgãos. Foram indivíduos que foram para a UTI e cerca de metade deles foram a óbito. A letalidade geral aqui nessa casuística foi de 2,3%. Esse estudo aqui mais recente é uma simulação com modelos matemáticos de todos os casos que ele conseguiu levantar lá na China até 23 de janeiro de 2020. Eles pegaram esse número de casos e fizeram modelagem com a curva de doenças, de casos que veio depois, e chegaram à conclusão que, neste momento aqui, aparentemente 86% dos indivíduos nessa fase aqui não tinham sido detectados, né? Seriam assintomáticos ou oligossintomáticos, né? Mostrando uma relação aí, uma sugestão de uma relação de 6/1 entre sintomáticos e assintomáticos. Mostrou aqui que provavelmente a taxa de transmissão entre os indivíduos que ele considera como não detectados era cerca de metade do potencial de transmissão dos indivíduos que ele considera caso, né? E que esses casos não detectados, eles representaram 79% dos casos novos de infecção gerados durante o período que veio depois. Isso aqui, obviamente, é uma simulação, dá uma ideia para a gente que, além abaixo, aquela parte do iceberg que fica abaixo, que não é visível para a gente, que são os casos não detectados, aparentemente eles são maiores do que a gente imaginava, obviamente, tornando um desafio aí o controle dessa doença. Esse mesmo estudo mostrou também que a maioria dos indivíduos se concentra na faixa de 30 a 70 anos, né, mas que os óbitos em preto, eles se concentram, 80% dos óbitos acontecem
após os 60 anos, isso tem sido colocado que acima dos 60 anos aumenta o risco da letalidade da doença, mas é interessante a gente observar que já existe óbito, que desde os 20 anos já existem óbitos, né, que 20% dos óbitos acontecem nessa faixa. Então, se é verdade que os idosos são têm mais risco de complicação, não é verdade que os jovens estão isentos de complicação, né? Eles também precisam se proteger e eles também se protegendo vão proteger os mais idosos. Se a gente observar aqui a letalidade, a gente observa aqui que a média foi aqui 2,3, né? Mas que ela vai subindo aqui a partir dos 20 anos devagarzinho e realmente entre 60, depois de 70 e depois de 80, ela dá um salto, né? Cerca de 4, 8% e 15%, né? Então realmente esse é o pessoal que tem um pouco mais de risco. Também isso aqui já tem sido bastante divulgado, as comorbidades, né? Então, os indivíduos sem comorbidades eram 75% aí, para quase, dos casos e tiveram 30% dos óbitos, né? Então, a presença de comorbidade foi um fator de risco esteve mais concentrado entre indivíduos que tinham hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, DPOC e câncer, né? Mas houve óbito também entre pessoas que não tinham comorbidade, mostrando que se existe risco, não existe uma proteção absoluta para o restante da população. Ouvindo aqui, dando uma olhada aqui na questão da letalidade, né, a gente vê o aumento da letalidade relacionado à hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, DPOC, e aqui talvez interesse mais para vocês o câncer, né? Então o câncer está listado aqui como uma condição talvez que aumente o risco de uma forma importante, que talvez em 5 vezes, né, o risco da pessoa ter um desfecho negativo. Obviamente, existe o questionamento se esse trabalho em relação a isso aqui, por conta de, será que isso aqui é por conta do câncer cause uma letalidade maior, ou simplesmente porque o câncer é mais prevalente entre pessoas mais idosas e as pessoas idosas têm um risco maior, né? Então, qual é, se a relação é uma relação direta ou uma relação indireta com o desfecho? Aí trago para vocês aqui o único trabalho, ou pelo menos o melhor trabalho, ainda muito inicial, que eu encontrei relacionado ao câncer com a Covid-19, né? Ele fez um estudo aqui de 1.590 pacientes, que ele conseguiu juntar os casos aqui nos 2 primeiros meses de epidemia lá na China, e 575 hospitais, e ele observou aqui 18 indivíduos com câncer nessa população aqui, dando 1,1% aqui de prevalência, né? Ele coloca que a prevalência lá é 0,29% na China de câncer, então aqui já houve uma prevalência 3 vezes maior do que o que ele tem na população, né? Obviamente existia realmente a diferença de idade entre esses indivíduos, existia a diferença de tabagismo maior nos indivíduos com câncer, existia mais alteração de imagem, existia mais dificuldade respiratória, né? Aqui ele observa que a incidência de complicação, a proporção de indivíduos que têm complicação, e ele está colocando aqui especialmente internamento em UTI e óbito, né? Nos indivíduos sem câncer foi menor do que os indivíduos com câncer, aqueles que tinham doença, já tinham feito o tratamento na fase ativa eram considerados em remissão, e naqueles pacientes com câncer que estavam em tratamento, ele observou uma complicação maior. Obviamente, o número de indivíduos aqui diminui bastante, né? E isso aí preocupa assim, a nossa capacidade de retirar conclusões disso, mas aparentemente aqui ele mostra que os indivíduos com câncer tiveram uma evolução mais rápida para desfecho negativo, UTI ou óbito, e o maior, então uma proporção maior, precisou de UTI ou foi a óbito, né? Em relação à população que não tinha câncer. Aqui na análise multivariada, vários fatores estiveram associados ao desfecho negativo, desfavorável, e a presença do câncer esteve 5 vezes maior a chance, mais uma vez um número parecido, 5 vezes maior a chance do indivíduo ter uma evolução desfavorável mais grave se ele tiver câncer, né? Então, aparentemente existe sim o impacto da doença, e isso no final ele solta algumas recomendações que durante esse período de epidemia seja, se possível, postergado intervenções tanto medicamentosas como cirúrgicas nessa população, seria talvez possível adiar, que esses indivíduos deveriam ficar no isolamento mais rigoroso para se proteger da doença, e eventualmente, estando doentes, que tivessem um acompanhamento mais estreito, mais preciso, mais próximo, por conta da maior chance de complicar, são as conclusões do trabalho, né? Mostrando um pouco mais o comportamento dessa doença, a história natural dessa doença, que ilustra o caso de um paciente só, que foi internado, foi o primeiro caso americano, foi internado com um quadro relativamente estável, com febre, com tosse,
né? E durante os dias, a partir aí do 9º dia, esse paciente começou a apresentar hipoxemia, precisou de suporte respiratório não invasivo, depois melhorou, ficou bom, né? Mas mostrando aqui, a gente vai se repetindo nos outros trabalhos, essa característica de uma complicação tardia, né? Esse indivíduo, ele geralmente passa a primeira semana com sintomas gerais, mas é no segundo sintoma, no segunda semana que esses sintomas se transformam em mais importantes. Veja como a rinorreia aqui foi importante, e veja como houve aqui vários sintomas do trato gastrointestinal e abdominais. Isso aqui tende a se repetir na outra casuística que a gente vai mostrar. Aqui outro trabalho que coloca a mesma coisa, né? Ou seja, o período que os indivíduos procuraram o hospital para se internar, que tiveram dispneia, que tiveram insuficiência respiratória, que se internaram na UTI, foi todos acima de 7 dias da doença. Como se ela tivesse um período inicial de uma semana um pouco mais benigno, e em alguns indivíduos, na maioria não, mas na minoria, na segunda semana ele teria um período crítico em que as pessoas podem adoecer e evoluir para as formas mais graves da doença. Aqui eu mostro alguns dados de 3 estudos clínicos disponíveis, aqui são feitos em hospitais, mostrando sempre uma faixa etária um pouco mais avançada, né? Mostrando uma predominância do sexo masculino, aparentemente tem uma chance maior de apresentar casos mais graves e precisar internar, e um perfil de comorbidade que vai de 30% a 50% dos casos internados tem comorbidade, né? Isso tende a se repetir nos estudos. Esse gráfico aqui ele mostra um pouco a sintomatologia, eu vou destacar só as coisas mais importantes. Aqui eu tentei sistematizar cinco principais estudos que colocam para a gente a distribuição de sintomas, né? Aqui, nessa parte vermelha aqui, são sintomas sistêmicos, então a gente vê que especialmente a febre é o sintoma mais frequente, né? Ele esteve presente aqui na admissão dos pacientes em 80% a 90%, até 98% dos casos, dependendo do estudo, por isso que a febre é um dos sintomas mais valorizados no diagnóstico clínico. Em relação aos sintomas respiratórios, veja que a tosse esteve presente aqui entre 60% e 75%, 80%, né? Digamos, os 70% dos indivíduos vão ter tosse, a tosse geralmente sem expectoração, na minoria aqui vai ter expectoração, mais ou menos um terço, né? Na maioria é uma tosse seca. Então, esse binômio aí, febre, tosse seca, é o que a gente pensa especialmente para fazer o diagnóstico dessa doença. Vejam aqui que a dor de garganta, como é pobre essa sintomatologia, 5% a 17% dos indivíduos tinham dor de garganta. A presença de rinorreia, que é uma marca registrada aí das doenças respiratórias, né, é bem muito pobre, 4%, os outros estudos nem citam. Né, congestão nasal também, ou hiperemia conjuntival também muito baixo. Então, aparentemente, os sintomas são realmente mais importantes. A parte de baixo do trato respiratório, tosse e a dispneia, em cerca de metade dos casos. Em compensação, alterações no trato gastrointestinal alcançaram até 39% dos pacientes com alterações gastrointestinais, que poderiam ser aí náuseas e vômitos, né? Cerca de 10% aí a presença de diarreia, dor abdominal. Então, essa é a cara da doença. Tosse e febre, menos sintomas altos do que a gente vai ver no resfriado e na influenza, e mais sintoma gastrointestinal do que a gente vai ver no resfriado e na influenza. No laboratório, a gente vai ter, que preocupa especialmente uma linfopenia importante nesses indivíduos, especialmente nos indivíduos mais graves que foram para a UTI, sendo um marcador de risco, né? Uma alteração aí inflamatória, né? Marcadores inflamatórios da coagulação, dedinho, procalcitonina bastante aumentado nesses indivíduos. Tem outros estudos mostrando aí várias interleucinas aí também aumentadas, né? Uma alteração das enzimas cardíacas, importantes, especialmente nos pacientes mais graves, mostrando uma potencial aí para agravar, para agredir o coração, não é isso? Icterícia, alteração das enzimas hepáticas, alteração da função renal, tudo isso pode estar presente, especialmente nos casos graves. Na radiologia, a maioria dos pacientes vão ter velamentos bilaterais, com esse padrão aqui, um padrão mais intersticial, né? Esse aqui é um caso bem discreto, alguns aqui com um velamento intersticial mais bem definido, aquele padrão de vidro fosco, aquele padrão de que está borrado, mas a gente não consegue delimitar um velamento específico, tá certo? Em alguns casos mais graves, começam a haver essas consolidações, que elas são mais importantes na periferia do pulmão, né? Se formam consolidações e que são mais importantes aqui na periferia do pulmão. A gente vai observar naqueles casos um pouco mais graves, né? Em termos de complicações, vejo que a complicação mais importante é a SARA, assim da angústia respiratória do adulto ou aguda, que vai acontecer aí em cerca de 20%
30% dos indivíduos, né? Mas veja que a lesão cardíaca está presente em uma proporção importante desses indivíduos. Aqui nesse estudo, vejam que a alteração principal aqui foi a SARA, realmente, né? Mas a gente teve aqui alterações como arritmias, lesão cardíaca e choque, que mostram um comprometimento importante do sistema circulatório. Isso levanta algumas preocupações para a gente. A gente vê que o acesso aos recursos da saúde foi um dos determinantes da letalidade, ou seja, nas cidades que tiveram poucos casos, a letalidade da doença foi menor do que nas cidades que tiveram muitos casos, mostrando que, por um lado, existe características do vírus que fazem uma letalidade mais alta, né? Mas também existe do hospedeiro, de ser mais idoso, de ter aquelas comorbidades, mas aparentemente o sistema de saúde ter maior ou menor capacidade de cuidar desses indivíduos também vai determinar uma letalidade mais alta ou uma letalidade mais baixa, que nas cidades que tinham muito caso, provavelmente foi superada a capacidade de resposta do sistema de saúde e esses indivíduos tiveram um desfecho mais grave, né? Por isso existe essa importância, isso tem dado para essa curva, né? Colocar essa ideia de que existe uma capacidade, um limite do sistema de saúde dos países. O nosso é um sistema de saúde que tem as suas dificuldades, né? Em atender os indivíduos. Então, se a gente tiver muitos casos, muito rápido, a gente, mesmo sendo a mesma doença, vai ter uma letalidade maior do que se a gente tiver a mesma quantidade de doenças, mas se a gente tiver mais lentamente, né? Se a gente for tendo com o passar dos meses, né? E que o sistema de saúde seja capaz de dar essa resposta. Por conta disso, é que tem todas essas orientações aí de mudança de comportamento, né? De educação da população em relação a hábitos, comportamento, né? De isolamento dos casos, pessoas doentes não devem se expor, sair, nem entrar em contato com outras pessoas. No distanciamento social, a gente diminuir a convivência com aglomerações, sair menos de casa, né? Tocar menos as pessoas, né? E, por outro lado, toda uma preparação, organização e ampliação da rede assistencial para conseguir dar resposta a essa pandemia tem sido a resposta que tem sido dada aí pelos gestores, né? A atenção primária de saúde tem um papel fundamental aí nesse processo, é a porta de entrada no sistema. Então, tem sido organizado para que aqueles 80% dos casos mais leves sejam triados e sejam acompanhados na atenção primária de saúde, que obviamente vai selecionar aqueles 20% de casos que precisam de um apoio maior para as unidades de maior complexidade, né? Certamente nesse processo vai ser importante a questão da abordagem sindrômica, né? A gente observar a questão do resfriado, aquela doença comum, que não parece muito com a Covid, né? Que tem muitos sintomas altos, espirros, congestão nasal, dor de garganta, poucos sintomas sistêmicos, especialmente febre, quase que não há febre, ou raramente tem febre, né? E com sintomas tosse, falta de ar, desconforto respiratório menos importante, aqui mais importante. Então, aqui, a síndrome gripal, atualmente a gente vai fazer um atendimento. Se tiver síndrome gripal, pode ser tanto influenza como Covid-19, e talvez para a maioria das pessoas a gente não vai conseguir fazer essa distinção, vai ter que ser feita a abordagem sindrômica. Aqueles pacientes com doença mais leve, especialmente essas duas faixas aqui, e que não tiver sinal de desconforto respiratório, deve ser atendido na atenção primária de saúde. A partir do momento que aparece a pneumonia severa, aquele paciente vai ter características de SIRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, aumenta a frequência respiratória, queda da saturação, sinais de insuficiência respiratória, esse indivíduo aqui vai ter que ser encaminhado para o setor, para as UPAs, eventualmente para os hospitais de referência, e aqui as formas mais graves da doença certamente vão ter que ficar em UTIs, né? Se a gente conseguir fazer isso adequadamente, certamente teremos uma letalidade menor possível. Em relação ao diagnóstico, tem sido feito basicamente aqui pelo PCR, né? Ou seja, a detecção direta desse vírus que vai acontecer aqui, especialmente aqui nos primeiros 15 dias da doença, né? Estão chegando no país esses testes de sorologia que a gente vai conhecer. Esse aqui vem inclusive do prospecto de um deles, mostrando que existem testes de antígeno, que você colhe material do trato respiratório alto para você detectar, ele fica detectável mais tempo e é mais barato, mais rápido do que a PCR, né? E existe os testes de sorologia no sangue, em que vai ser IgG e IgM, a IgM vai estar presente aqui até um determinado tempo, a gente não conhece muito bem essas informações ainda, e a partir de um determinado ponto aqui, a gente vai detectar IgG, isso aqui talvez seja muito importante para a triagem de profissionais de saúde, para saber quem já teve a doença, e que
pode ficar mais tranquilo para fazer o seu trabalho de uma forma mais tranquila, né? O tratamento é um tratamento mais de suporte sintomáticos, suporte ventilatório para quem precisa, circulatório, até extracorpóreo, foi utilizado nos outros países, né? Uma preocupação importante aí com o balanço de líquidos, não encharcar esse indivíduo que tem aí uma sobrecarga circulatória, um pulmão inflamado, então muito cuidado na infusão de líquidos. Os corticoides, existe uma dúvida, mas de uma forma geral não são recomendados a utilização dos corticoides. O uso de anti-inflamatórios, né? De repente vai melhorar a inflamação no pulmão. E a questão dos antivirais, que a gente ainda não tem antivirais específicos, temos algumas drogas aí que estão em fase de teste, né? Que a gente se preocupa aí se elas são seguras já para serem utilizadas. Eu vou mostrar rapidamente. Aqui a gente vê uma proposta de patogênese e a utilidade do tratamento, muito interessante, né? Mostrando, esse pesquisador que tentou colocar aqui, ele tem observado, inclusive de uma revista que trabalha com imunossuprimido, com transplante de pulmão e coração, né? Mostrando que eles têm observado nos pacientes transplantados, pacientes imunossuprimidos, que ele tem tido um comportamento nessa fase aqui, na primeira semana da doença, semelhante à população geral, e nessa fase aqui, eles têm tido uma doença mais branda, pelo menos eles têm observado mais branda do que a população geral. Então, tem sido colocado sempre o imunossuprimido como uma população de risco, baseado nas outras doenças, mas na verdade não existem fatos que mostram que essa doença é mais grave em imunossuprimido. Talvez ela pode ser mais leve, já sinalizando para a gente, dentro daquela história, aquela ideia que a gente viu aqui, a primeira semana o paciente tem sintoma de febre, etc., e geralmente não complica. Essa é a fase que está especialmente relacionada à replicação viral e a resposta da nossa imunidade inata a essa replicação viral. Na segunda semana, mais uma resposta inflamatória do hospedeiro, e talvez essa resposta exagerada, essa inflamação exagerada que alguns indivíduos têm, talvez estejam relacionados àquela evolução mais grave que alguns pacientes têm. Então, dependendo disso, ele sugere que nessa fase aqui, talvez seja mais interessante utilizar medicações antivirais. Nessa fase aqui, talvez utilizar mais medicações anti-inflamatórias como racional para abordagem desses indivíduos. Esse foi o primeiro trabalho que saiu, assim, mais robusto, sobre o uso de lopinavir e ritonavir, que tinha sido mostrado alguma ação nos coronavírus. E pelo menos esse primeiro trabalho, ele não teve uma resposta, uma diferença significativa em relação à resposta, à diminuição dos vírus no trato respiratório, né? A melhora clínica foi um pouco melhor, mas não foi significativo do ponto de vista estatístico, né? A cloroquina tem sido outra droga que tem sido sinalizada. Aparentemente, os países que utilizaram, especialmente China e Coreia, têm relatado uma observação de bons resultados, mas ainda não foi publicado um trabalho que mostrasse exatamente qual é o paciente que se beneficiou e qual o benefício, né? Então, aparentemente, é mais ainda a impressão de que a medicação funcionou. A gente ainda tem pouca informação sobre isso, por isso uma certa relutância em utilizar essa medicação aqui, esse antiviral Remdesivir, né, que a gente não dispõe, tem sido considerada a droga mais promissora, realmente de ação direta contra esse vírus, mas ainda não chegou aqui para a gente. E esse trabalho que repercutiu aí algumas semanas atrás, né, mostrando aí essa associação de hidroxicloroquina com azitromicina, que teve alguns resultados, digamos, promissores, mas muitas críticas metodológicas, né? Uma pequena quantidade de indivíduos, aqui apenas 20 indivíduos tomaram a hidroxicloroquina. Esse grupo controle aqui não foi randomizado, foi aleatório, um grupo controle que tem diferenças aqui em relação ao basal. Realmente mostrou uma queda, o desfecho aqui não é clínico, não é melhora do paciente, mas a queda da quantidade de vírus no trato respiratório foi maior nesses indivíduos que tomaram a hidroxicloroquina, comparado com quem não tomou, tá certo? E quem tomou hidroxicloroquina e azitromicina teve uma queda mais acentuada de vírus, mas veja que foi 6 indivíduos. Difícil a gente realmente saber se isso foi relacionado à medicação ou se isso aqui está mais relacionado ao acaso. Enfim, é uma medicação, são medicações promissoras que vão passar por testes clínicos, mas que no momento não devem ser utilizadas de forma indiscriminada, sem prescrição médica, e mesmo o médico deve pensar muito em relação à prescrição, né? Nós já temos aqui o relato nessa semana de um caso de um homem que foi a óbito nos Estados Unidos por efeito colateral da cloroquina, que foi prescrita aí pelo presidente da República através do Twitter, né? É uma coisa muito preocupante quando a coisa chega nesse estágio aí
descontrole da racionalidade das indicações, né? São medicações que têm efeitos colaterais. No caso aqui, a gente se preocupa especialmente com essa combinação com os efeitos cardiovasculares, né? O risco de arritmias, de lesão cardíaca no paciente que já apresenta complicações cardíacas. Então, nesse sentido, recomendo esse cuidado e monitoramento muito próximo de exames nesse paciente que está usando essas medicações. Os corticoides, eles não têm sido recomendados, né? Apesar de haver uma certa polêmica, aparentemente eles não ajudam na melhora do desfecho da doença e ainda podem causar um retardo no clareamento do vírus, demorar a pessoa a se livrar do vírus e algumas outras complicações e efeitos colaterais dos próprios corticoides. Para a gente encerrar, né, vou deixar essa mensagem. Realmente essa pandemia ela não é só uma doença, é um teste, tem sido um teste para todos os países, para o sistema de saúde, para a sociedade, né, para os governantes, para os políticos, o estresse que causa na economia, especialmente para a sociedade, né? Assim, mostrar a nossa capacidade de enfrentar uma situação como essa de uma forma organizada. Nós no Brasil estamos passando por graves dificuldades nesse sentido, por não estar conseguindo ter uma consonância entre as autoridades de saúde, as autoridades, os gestores, os governantes de todo o país, com atitudes aí que talvez coloquem em risco da vida de todos nós. Espero que isso seja passageiro, que isso seja contornado, que a gente consiga superar todas essas dificuldades, né? Em alguns meses aí estarmos cantando vitória aí de ter passado por esse grande desafio dessa pandemia, ter passado bem. Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Agradeço aí a oportunidade, espero que tenha contemplado aí o que vocês estavam esperando. Muito obrigado. Olá, voltamos. Com certeza vocês devem ter achado a palestra do Dr. Kenny fascinante, assim como nós achamos também. De fato, a gente já esperava, né? É um grande pesquisador, então foram informações muito, muito úteis mesmo, principalmente nesse momento que nós vivemos, né? De dúvidas, de incertezas. Muito esclarecedora, e a gente só agradece ao Dr. Kenny Colares pela participação dele. E agora a gente vai a um momento que as pessoas estavam esperando, quem mandou seus trabalhos estava esperando pela classificação dos primeiros lugares. Foram muitos trabalhos mesmo. A gente teve assim algumas centenas de trabalhos e a comissão científica ela trabalhou até pouquinho tempo atrás para fazer essa classificação. E nós vamos aqui anunciar os 3 primeiros lugares, tá? Os 20 melhores trabalhos, não dá para anunciar aqui porque aí é muita gente, mas até amanhã esses 20 melhores trabalhos vão estar publicados no nosso Instagram, no @desenvolva-se. Porém, agora eu vou anunciar os 3 melhores, tá? Os 3 que vão receber o certificado de menção honrosa. Então, em terceiro lugar, ficou o trabalho intitulado Prevalência da depressão em pacientes oncológicos. Então, o trabalho Prevalência da depressão em pacientes oncológicos ficou em terceiro lugar dentre algumas centenas de trabalhos. Então, parabéns aos autores do trabalho. Em segundo lugar, ficou o trabalho intitulado Análise de biomarcadores tumorais presentes na saliva para diagnóstico de carcinomas de células escamosas orais. Então, parabéns aos autores do trabalho citado. Foi o segundo lugar entre algumas centenas. Então, um honroso, né? Segundo lugar, um honroso terceiro lugar. E, finalmente, primeiríssimo lugar, o trabalho intitulado O prognóstico de pacientes oncológicos infectados pela doença por novo coronavírus. Então, um trabalho super atual, um trabalho aí juntando a temática do nosso congresso, que é o câncer, com a nossa realidade atual, né, que é a epidemia, né, do coronavírus, e o trabalho que ficou em primeiro lugar conseguiu juntar essas duas coisas. Vou repetir aqui o título do primeiro lugar: O prognóstico de pacientes oncológicos infectados pela doença por novo coronavírus. Parabéns aos autores,
Parabéns aos orientadores desses trabalhos, realmente muito bem feitos. E a partir de amanhã você já encontra os 20 melhores já divulgados no nosso Instagram. E lembrando que todos os trabalhos que foram apresentados, todos, vão estar nos anais do Congresso. Esses anais vão ser publicados, né, com ISBN. Então já é um material muito, muito valioso mesmo, né, independente de classificação. Às vezes é um décimo, né, que separa um trabalho do outro. Pessoal, a gente encerra por aqui. Quero agradecer muito mesmo a todos vocês que nos acompanham até agora. Algumas pessoas estão desde manhã aqui assistindo a transmissão ao vivo. Alguns assistiram em algum momento. Outros só vão poder assistir as gravações, porque estão de plantão, estão trabalhando, mas não importa, o que importa é a participação de vocês. Realmente não teria como acontecer o Congresso sem a participação de vocês, que são as pessoas para quem a gente fez esse evento todo com grande carinho. Quero agradecer muito também a todos os profissionais que passaram por aqui, todos os palestrantes. São profissionais de saúde realmente comprometidos com a sua função, com o seu trabalho. Deixaram suas casas, mesmo no meio dessa situação complicada, eles vieram até aqui para transmitir ao vivo para vocês todo o conhecimento deles, e aos que mandaram as suas palestras gravadas, porque moram em outros estados, em outras regiões, e não podiam estar aqui. Todos eles mostraram um grande compromisso e são exemplos de profissionais de saúde que merecem ser seguidos. Também não posso deixar de agradecer a todas as instituições filantrópicas que a gente encabeçou uma campanha em prol deles, né? A campanha ela vai continuar quando as situações normalizarem, né? Mas a gente ainda espera sim fazer uma campanha beneficente que ajude essas instituições filantrópicas que tanto precisam. Então, a gente fica por aqui de coração, em nome de toda a comissão organizadora. Esperamos que vocês tenham gostado muito, tenham aproveitado. E não posso deixar de esquecer também de agradecer aos monitores do Congresso. Deve ter aí vários assistindo. Também foram peças fundamentais, alguns já parceiros de muitos projetos. A gente fica muito feliz com a participação dos monitores, pessoal dos centros acadêmicos que abraçaram a ideia, até mesmo o pessoal do DCE, né? Todos os DCEs aqui das instituições de ensino superior abraçaram também a ideia. Então, a força da união de todas as pessoas fez do Congresso um grande sucesso. Então, o primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.